Magnífico dia, amados irmãos, que a mansidão e a generosidade do nosso Pai amado nos guie neste dia. Amados, nesse capítulo, o sábio nos apresenta dois grupos de pessoas, as boas e as más. Sabendo, contudo, que ninguém é bom a não ser Deus, mas devemos entender que o bom aqui se refere àquele que pratica a justiça. No grupo das pessoas boas estão os justos, aqueles que atenderam ao convite da sabedoria e a ama, o rei que governa de maneira justa, os que possuem a sabedoria, o rei que julga com justiça e o de atitude humilde. Já no grupo das pessoas más, ele lista aqueles que, mesmo depois de ter sido repreendido várias vezes, não muda sua atitude. A pessoa perversa, os que praticam a prostituição, independente de ser homem ou mulher. O que ama o suborno, o traiçoeiro, os sanguinários, o tolo, aquele que oprime, aquele que oferece um mau serviço, aquele que é precipitado em palavras, a pessoa que é cheia de ira e fúria e quem apoia o ladrão. Vamos à leitura e à reflexão de Provérbios capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. O perdão ocorre para os que se quebrantam, da mesma forma que não há cura para quem não se arrepende. Recusar-se a ouvir a voz daquele que os exorta com amor é entrar por um caminho sem volta. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A justiça e a perversidade estão em lados opostos. A ascensão ao poder de um é a derrota do outro. A justiça governa para o bem de todos, já a perversidade governa somente para satisfazer seus interesses ocultos. Um governante mau é um flagelo para o povo, mas um governante justo é uma bênção para a nação. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. Sabedoria e devassidão não andam de mãos dadas. Amar a sabedoria significa apartar-se do caminho da prostituição. O filho que ama a sabedoria será a alegria de seu pai. A sabedoria traz alegria à família, mas a prostituição traz destruição. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O governante justo é aquele que realmente promove ordem e progresso, fazendo uma gestão honesta e usando com sabedoria os recursos e o poder que possui. O governante justo não pensa somente em uma parcela da sociedade ou em seus apoiadores. Ele pensa no topo. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Vivemos em um mundo em que as pessoas não falam o que pensam ou sentem. Elogios e palavras de lisonja são usados para conquistar algo. Esteja sempre atento ao que te falam, por muitas vezes a lisonja dos lábios esconde a falsidade no coração. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo pode cantar e alegrar-se. Esse é um destaque à liberdade do justo, que contrasta com o estado do homem mau. Esse caiu em uma armadilha. O pecado aprisiona, ele produz abatimento da alma. Já a justiça regozija e produz liberdade. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Mais uma vez, o justo e o perverso são contrastados. O justo é aquele que se usa do tempo e seus recursos para repartir com o que nada ou pouco tem. Já o perverso só estende a mão para tomar o que é do outro. O justo é aquele que consegue olhar com amor para o desfavorecido. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. A palavra escarnecedores se refere à arrogância espiritual mais do que a social. Os escarnecedores são aqueles que espalham a discórdia por toda a cidade, enquanto a influência dos sábios livra o povo de grandes tragédias. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso.
Sabedoria e insensatez estão sempre em lados opostos. Não existe diálogo entre elas. Todas as suas condutas se diferem uma da outra. Discutir com o insensato é perder tempo. É sábio não perdermos nossa paz com o insensato, nem com zombadores. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. Aqui podemos ver um comentário perturbador acerca da maldade. Um homem íntegro é uma representação permanente do que não pode ser tolerada. Uma pessoa honesta atrapalha os planos dos corruptos. Sendo assim, os sanguinários procuram tirar a vida dos retos. O tolo revela todo o pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O sábio sabe lidar com seus sentimentos. Ele é senhor de suas emoções e não escravo delas, enquanto o ímpio é constantemente explosivo e temperamental. Não controla o que sente e fere com sua ira. Todos os que estão à sua volta, quando o Espírito Santo habita em nós, aprendemos a ter o controle dos nossos sentimentos. O governador que dar atenção às palavras mentirosas achará que todos os servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Tendo visto um homem precipitado no falar, maior esperança há para um tolo do que para ele. Quando alguém cria o servo com mimos desde meninice, por fim ele tornar-se-á o seu filho. Aqui vemos um conjunto de ditados que tratam basicamente sobre o governo e o controle. Provérbios aconselha que no contexto familiar as pessoas sejam tratadas com firmeza, porém sempre em sabedoria, com paz e prazer. Do contrário, no final, tudo o que encontraremos será tristeza. Já no contexto do governo estatal, fica claro que o Estado não precisa somente de uma liderança justa, mas de uma orientação inspirada. O homem irritável levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Essa coletânea de provérbios conclui algumas verdades conhecidas acerca da ira, do orgulho, da desonestidade e do temor do homem, por parte de indivíduos e pessoas à sua volta, e a bênção contrastante de quem confia no Senhor. Nenhum homem vive isolado. Sua ira provoca brigas. Seu orgulho ou humildade terão consequências claras na sua vida. Já a lealdade mal dirigida a um amigo desonesto levará o homem a ter problemas contra a lei. Abominação é, para os justos, o homem iníquo, mas abominação é para o iníquo o de retos caminhos. O iníquo é aquele que tem seu caráter corrompido, suas palavras poluídas e suas ações são perversas. O justo não aprova sua conduta e não enaltece suas palavras e nem defende as suas obras. O ímpio pensa diferente do justo, fala diferente, tem valores diferentes e caminha por estradas diferentes. Pense como está a sua conduta, se ela condiz com os justos ou se está parecida com os ímpios. Concluímos, amados, que Salomão nos mostrou uma lista muito específica e que nos ajuda muito, pois até aqui o sábio nos aconselha a ser parceiro dos fiéis e evitar o relacionamento íntimo com os infiéis.
Isso não significa que vamos desprezá-los ou não dirigir a palavra. Ao contrário, devemos ser gentis e amorosos, senão como vamos levá-los a palavra a eles e trazê-los para Cristo? Para finalizar, amados, o que devemos entender é que por não conhecerem a palavra de Deus, as atitudes dos ímpios e seus conselhos têm forte influência do pecado. O que isso significa? Que se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver orando e vigiando, o ímpio vai te influenciar e infelizmente você vai acabar caindo em tentação e cometendo o pecado. Então é muito importante você estar atento a quem você se relaciona, ao comportamento da pessoa que você se relaciona e à sua própria conduta. Porque como eu sempre falo para vocês, a vida do cristão, ela é uma constância, né? Todo dia é dia de aprendizado, todo dia é dia de autocontrole, todo dia é dia de autorresponsabilidade. E quanto mais nós nos autoconhecemos, mais nós temos controle de tudo que fazemos. Claro que nada é na força do nosso braço, e sim pelo favor do Senhor. Mas é muito importante que todos vocês entendam que está na nossa concepção, no nosso entendimento, caminhar segundo a palavra. Convido vocês a orar comigo. Pai amado, graça te damos, pois Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, que palavra. Obrigada, Senhor, por todo o entendimento. Obrigada pelo despertar e o abrir de mente. Pai, eu nunca vou me cansar de ler a Tua palavra, pois a cada vez que eu leio, é um caminho diferente que Tu me mostra. É uma versão, uma coisa que eu não tinha enxergado antes. E que esse entendimento, Pai, que essa energia que eu estou sentindo agora, invada cada coraçãozinho, Pai, de cada pessoa que está aqui nesse momento dividindo essa palavra, Pai. Que essa gotinha de amor, que essa mensagem que vem da Tua palavra, invada os corações e leve clareza, entendimento, sabedoria, prudência e discernimento. Pai, que todos que forem se relacionar com outras pessoas, com a Tua permissão, Pai, levem clareza, levem essência, levem luz, que a Sua palavra toque cada coração segundo a Sua vontade, Pai. Pai, te entrego aquelas pessoas que estão adoentadas, Pai, internadas nos hospitais. Seja presente na vida delas, Senhor. Dê-lhes discernimento também, Pai, para que entendam, compreendam o que está acontecendo na vida deles nesse momento. Pai, as pessoas dodói do coração, aquelas dodóis da mente, as feridentas, papai, aquelas pessoas que sofreram decepções ou mais experiências há trocentos anos atrás e ficam lambendo suas feridas até hoje. Elas ainda não enxergam, Pai, que isso as impedem de prosperar, as impedem de acessar o bom, o perfeito e o agradável da Tua vontade, Pai. Pai, nos entrego em Suas mãos. Agradeço pela dádiva desse despertar. Agradeço por todas as bênçãos e positividades que faremos em Teu nome no dia de hoje, Pai. Gratidão, Senhor. Eu peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, que essa palavra invada o coração de vocês, que vocês sintam vontade de transbordar com a essência do jeitinho que o Papai do Céu colocou no coração de vocês. E caso não tenham entendido, ouçam novamente, porque a sabedoria ela vem do ouvir. Não se esqueçam de praticar para tornar-se de fato aprendizado. Um beijo no coração de cada um e até o próximo estudo.